Estamos ouvindo bem, Salcedo. Já escutei daqui, tá ouvindo bem. Aperta aí, senão ele vai fechar. Conrado Salcedo. Ok. Vamos lá? Então, vamos continuar, gente. Então, eu chamei aqui, então, nesse ponto aqui, depois de ver, cladística, ecológica, geográfica, primeiro interstício reflexivo. Tá? O ponto aqui é fazer realce de alguns aspectos. Tá? Primeiro, os conceitos de raça geográfica, ecológica e filogenética, tá? As três que nós vimos, comungam de uma característica fundamental, que é o fato das três concepções serem anti-essencialistas. E a gente viu lá atrás o que é anti-essencialista. Tá? Ou seja, são concepções refratárias, contrárias a uma concepção tipológica de raça. Ok? 2. Os conceitos tipológicos de raça são essencialistas. Logo, isso aqui não dá casamento, né? Um exclui o outro. Ok? Isso é importante. Por que essa diferença é importante? Pelo seguinte, porque as propriedades necessárias e suficientes da raça podem ser atribuídas a outra dimensão do ser humano, a saber, os genes. E aí a gente já está dando mais um passozinho e entrando na discussão sobre racialismo e eliminativismo. Ok? Então, a consequência de tirar daqui, né, dos traços morfológicos e colocar nos genes é incorrer no que se chama na literatura racialismo, que não é a mesma coisa que racismo. Tá? Vocês já vão ver, tem uma diferenciação. Tá? O que é o racialismo? É a tese segundo a qual raça nada mais é do que uma propriedade ou uma característica, ou propriedades ou características hereditárias que os membros da nossa espécie possuem, em função das quais, cara, errado aí, né? Não, no singular, tá certo. Em função da qual podemos dividi-los em um conjunto de grupos chamados raças, né? De modo que os membros de uma raça compartilham entre si traços que eles não têm em comum com membros de outras raças. Isso é o que um filósofo ganês, radicado nos Estados Unidos, definiu como racialismo. Tá? Esse filósofo se chama Kwame Appiah. Tá? Então, Appiah é o cara que formulou essa definição de racialismo. Bom, segundo o interstício reflexivo, seguinte, o racialismo e a raça tipológica são essencialistas. Os dois, as duas concepções são essencialistas. 2. Raça geográfica, filogenética e ecológica são alternativas às concepções essencialistas. Ok? Elas não concordam com a abordagem essencialista de raça. 3. Raça geográfica, filogenética e ecológica são populacionais. A gente já viu lá atrás o que é um pensamento populacional. Ok? Bom, então nós chegamos, caracterizado o racialismo, nós chegamos numa concepção, num debate chamada, que é do Appiah, tá? Desse filósofo ganês, chamado Kwame Appiah, chamada de eliminativismo. Na verdade, não é só o Appiah que é eliminativista. Tem uma outra filósofa norte-americana chamada Naomi Zaki, que também é. Tá? Então, mas o representante principal dessa posição é o Appiah. Ele tem uma série de artigos sobre isso e o livro principal em que vocês vão encontrar essa posição está traduzido para o português, se chama... esqueci o nome do livro, peraí. Filosofia africana... como é que é? Na casa do meu pai, deu um branco. Na casa do meu pai, a cultura africana na casa do meu pai, tem um subtítulo que eu não me lembro. Enfim, tá? Na casa do meu pai. Kwame Appiah, tá? Tem uma tradução para o português, então quem quiser facilmente consegue ler esse livro, tá? Bom, então, o que diz então, o que é o eliminativismo? O
eliminativismo é uma crítica às concepções essencialistas de raça. Ok? Qual é o argumento eliminativista? É o seguinte: o que um eliminativista vai dizer? Raças não existem, porque não existe nada no mundo que corresponda aos termos raciais. Tá? Então, eu tenho aqui o termo negro, né? E aqui no mundo não tem nada que corresponda a esse termo. Tá? Então, raças não existem porque não existe nada no mundo que corresponda aos termos raciais. Se não existe nada no mundo que corresponda aos termos raciais, então devemos eliminar os termos raciais dos nossos léxicos, do português, do inglês, do francês, porque eles são fonte de diversos tipos de injustiça. Injustiça social, injustiça política, injustiça epistêmica e por aí vai. Ok? Qual é o alvo primário do eliminativismo? Tá? Quem é que o eliminativista está visando com a crítica deles? Tá? Com esse argumento? O racialismo. Tá? E raça tipológica. E raça genética são concepções racialistas. Tá? Bom, então essa aqui é vamos dizer, um desdobramento dessa discussão que eu acho que é importante falar, que é o seguinte: o racialismo, tá, ele anda de mãos dadas, vamos dizer assim, com outras duas concepções ou posições, tá, que é o racismo intrínseco e o racismo extrínseco. Isso é importante para quem quer discutir a questão sobre racismo. Tá? Então eu acho que é uma ferramenta analítica muito útil. E também a formulação do APA. Tá nesse livro que eu falei na casa do meu pai. O que é o racialismo está na base do racismo extrínseco e do racismo intrínseco. O que é o racismo extrínseco? Tá? É o seguinte: é a tese, ou é aquele sujeito que faz distinções morais entre os membros das diferentes raças, porque crê que a essência racial implica qualidades moralmente relevantes. Tá? Então, eu sou forte, altivo, corajoso, porque a essência da minha raça implica essa qualidade moral. Ok? Ou eu não sou confiável, né? Eu sou uma pessoa desonesta, porque a essência da minha raça permite que as pessoas façam essa distinção moral e atribuam ela à minha pessoa, uma vez que eu pertenço àquela raça. Tá? Então isso é o racismo intrínseco. Bom, o APA tem, eu não coloquei aqui, mas é bem legal no livro, tá? Ele mostra o que acontece quando você mostra para um racista intrínseco que não existem raças. Né? Então, você pega os dados da genética evolutiva, mostra para o sujeito continua defendendo essa posição. E a mesma coisa ele vai fazer com relação ao racista intrínseco. Tá? Racismo intrínseco, tá? Que é o segundo tipo. Fala o seguinte, é um detalhezinho, tá? A diferença é uma questão de detalhe. Nesse caso, o racista faz distinções morais entre os membros das diferentes raças, porque ele crê que cada raça tem um status moral diferente. Tá? Aí a questão é dizer, a raça tem um status moral. Então, os negros são, como a gente sabe, lascivos. Né? Então, é assim que a gente viu na literatura e nos filmes. Como eu sou negro, eu sou lascivo. Ou chineses não são confiáveis, né? Porque essa raça não é confiável. Como eu sou chinês, então eu não sou confiável. Então, a característica moral é atribuída à raça. Né? Ele crê que cada raça tem um status moral diferente que independe das características partilhadas por seus membros. Tá? Então, a característica moral é da raça. Como eu faço parte da raça, então eu não sou confiável. Ou eu sou corajoso. Né? Como nem falavam, nem o Euclides da Cunha vai caracterizar o branco do sul do Brasil, os mestiços e negros do norte e nordeste. Tá?
Ô, professor. Oi. Então, essas duas funções que poderiam ser usadas como base na completa visão do racista para tentar definir e argumentar que o racismo é uma coisa cientificamente moral. É uma coisa que tem uma base, um fundamento. Exatamente, um aspecto moral. Tá? Quer dizer, na verdade, né, no segundo caso, ele também tem o contra-argumento que o Appiah vai formular, ataca embora tenha essa dimensão, vamos dizer assim, peraí, agora não estou conseguindo me lembrar. Tem uma dessas posições, acho que é no primeiro caso, do extrínseco, que se você mostrar para o cara, no primeiro caso, se você mostrar para o sujeito, né, os dados que vai entrar na sequência aqui, se você mostrar os dados da genética evolutiva dos anos 70 e o cara continuar mantendo essa posição, o Appiah vai dizer assim, qual o problema desse cara? Né? Eu mostrei para ele, não existem raças, portanto, você não tem como dizer você não tem como dizer que aquela pessoa sei lá, corajosa ou suspeita, né, não, é lasciva, não sei o quê, porque a essência da raça implica esse comportamento, né, ou essa característica da pessoa. Então, não tem raça, portanto não tem como ter isso. Aí o cara continua falando isso, ele vai dizer, qual é o problema desse cara? Esse cara é ignorante, esse é o problema. Ele tem um déficit, ele usa o termo, ele tem um déficit epistêmico. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, o cara é ignorante, como ele é uma pessoa educada, ele tem um déficit epistêmico. Mas o cara é burro mesmo, esse é o problema, entendeu? Ele não entende, você mostra para ele, ó, não existem raças. Aí você continua sustentando isso, você é um idiota, esse é o problema. Tá? Ok? Então, qual é o pressuposto? Agora vamos entrar estamos entrando na genética dos anos 70. Tá? Qual é o pressuposto do argumento eliminativista? Resultados da genética evolutiva dos anos 70. Tá? Então, aqui nos anos 70, tem uma série de pesquisas desenvolvidas pelos geneticistas cujo resultado final é um único e sonoro resultado. Não existem raças do ponto de vista genético. Tá? Então, assim, o primeiro estudo, achei que eu tinha posto aqui, tá? Eu não coloquei, desculpa. O primeiro estudo é de um geneticista que faleceu o ano passado, ou esse ano, agora não me lembro, chamado Richard Levontin, tá? De Harvard. Tá? É o cara que nos anos 1972 ou 70, agora não me lembro bem, revolucionou a pesquisa genética. Tá? Depois vocês vão ter, é uma sequência, tá? A sequência é essa aqui. Aqui, ó. É o Levontin, esse Masatoshi, que é um japonês, Cavalli e Barbujani. O Cavalli, na verdade, antecede o Levontin, é um grande geneticista. Tá? Ele é o cara que fez a primeira árvore genealógica da espécie humana. Tá? E esse outro aqui que é vivo ainda, né? O Barbujani é vivo, eu acho ainda, e o Rosenberg, que também é um norte-americano. Então, são quatro, na verdade não é uma pessoa, né? Vocês vão ler os artigos, é engraçado, porque o autor é uma lista, né? Tem 300 pessoas que escreveram o artigo. Tá? Então, mas assim, aqui o líder, são consórcios genéticos que eles chamam. O líder do consórcio é o Levontin, aqui destaca o nome da pessoa. Tá? Nesse outro caso aqui o Masatoshi, aqui o Cavalli e o Barbujani, que são dois grandes geneticistas. O Barbujani é italiano e o Cavalli acho que é italiano também. Tá? E o Rosenberg, que se não me engano, é norte-americano ou inglês, não tenho certeza. Enfim, tá? Então, a base do argumento então, eliminativista são os resultados da genética evolutiva dos anos 70. Tá? Então, o que essa genética evolutiva fez nos anos 70? Ela provou que não existem raças genéticas. Tá? Então, o ponto é, o eliminativista está visando a perspectiva de um ponto de vista genético. Tá? Ou seja, se você vir dizer para mim que geneticamente existem raças, você está errado. Tá? Esse é o ponto. Então, o que essas pesquisas fizeram? Tá? Vou falar rapidamente. Elas comparam, que ainda fazem, né? O Brasil também tem dois grandes grupos de geneticistas, tem muito trabalho importante feito no Brasil também. Tá? Tem um grupo de Minas e um grupo de São Paulo. Aliás, não é o nome dela, você lembra? O nome da geneticista
da geneticista lá de São Paulo que fez na pandemia, não me lembro, ela é um desses grupos aí, eu acho que é da USP, não é? São dois grupos bem fortes, assim, são dois consórcios, na verdade, né? Envolvem várias universidades, tanto do Brasil quanto do exterior. Então, eles comparam, do ponto de vista genético, diferentes populações e mostram que a variabilidade genética, o termo técnico aqui é variabilidade genética, tá? E variabilidade genética intrapopulações e variabilidade genética entre populações. Tá? Então, aqui tem esse aspecto técnico. A variabilidade genética intragrupos é maior, vocês vão ver como isso dá um resultado muito doido. Tá? A variabilidade genética intragrupos é maior que a variabilidade genética entre grupos. Tá? Vocês já vão ver onde é que isso vai chegar. Bom, aqui é uma pequena definição do que seja variabilidade, né? É a variação genética numa espécie entre populações separadas geograficamente e entre indivíduos de uma mesma população. Isso é um livro de biologia. Primário. Tá? Bom, como é que eles fazem? Tá? Isso aí que é o negócio, o legal. Eles pegam, né, e fazem o seguinte: suponha, isso aqui é um argumento também que não é meu, tá? Eu peguei isso aqui do Barbujano, que eu acho que é mais fácil de entender do que as elaborações estratosféricas técnicas, tá? Tem uma fórmula maluca por trás de tudo isso, difícil de entender pra caramba, mas enfim. E os cálculos, evidentemente, são feitos por máquinas, né? Não são os geneticistas fazendo na mão. Tá? Eles jogam em geral, eles usam um programa chamado estrutura. Tá? Eles pegam todos os dados, jogam lá nesse programa e o programa faz os cálculos e as comparações. Mas, enfim. Então, para entender o que eles fazem, essa explicação aqui ajuda. Tá? Então, suponha que tem um conjunto de 100 indivíduos. Tá? Minha população é formada por 100 indivíduos. Então, o que eu faço? Eu pego, comparo 100 vezes 99. Tá? Ou seja, tem 9.900 comparações. O Felipe, que é da física aí, deve entender melhor que eu isso aí. Você está com vergonha de falar dos seus superiores matemáticos? Eu nem me considero que eu sou da física, porque eu abandonei. Suponha também Não pode nem falar isso. que o conjunto dos 100 indivíduos inclui pessoas de todas as regiões do planeta. Tá? Portanto, tem uma população variada. Tem gente de todo Brasil, México, Estados Unidos, Itália, Inglaterra. Tá? Dado isso, né, posso comparar brasileiros brancos com brasileiros brancos, tá? Pega os gaúchos brancos, compara com os gaúchos, com os brancos paulistas, ou com os brancos de Pernambuco. Tá? Brasileiros negros com brasileiros negros, brasileiros negros com brasileiros brancos, brasileiros negros com nigerianos negros, tá? Brasileiros brancos com italianos brancos, e assim vai. Moral da história: eu posso fazer comparações intrapopulações, tá? E entre populações, além disso, eu posso levar em conta o aspecto racial. Eu vou ter uma interrogação ali, que está pequenininha, porque é o seguinte: como é que... isso aqui é só para mostrar para vocês um probleminha que tem quando vocês vão ler essa literatura. É isso que os caras fazem. Eles pegam brancos europeus, amarelos, negros de uma região da África e fazem comparação. Pô, mas como é que o cara diz que está pegando negro, branco e amarelo e conclui que não tem raça? Tá? Isso tem a ver com um aspecto de uma pergunta do Marcos antes, que é o seguinte: quando eles fazem isso, eles dizem assim, ó, eu vou levar em consideração, né, a classificação clássica antropológica. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu só estou levando, supondo que os antropólogos, a classificação antropológica esteja certa, então a gente tem isso aqui. Aí eles fazem as pesquisas e concluem: não existe raça. Tá? Enfim, só um detalhezinho, por isso que tem aquela pergunta ali. Tá? Porque é estranho, se vocês forem tentar ler esses artigos, vocês vão ver que eles ficam falando de negro, amarelo, branco, não sei o quê, e chega no final dos artigos, os caras dizem: não existem raças. Então dá um tilt na cabeça. Tá? Mas o detalhe é esse: se vocês quiserem, né, para um jargão mais próximo, para quem já conhece, já domina o jargão filosófico, são dois jogos de linguagem ao mesmo tempo. Tá? Um jogo de linguagem no qual a palavra raça tem um significado
no jogo, do ponto de vista antropológico, e um jogo de linguagem no qual a palavra raça significa propriedade genética. Tá? Então, na verdade, eles estão jogando dois jogos de linguagem ao mesmo tempo. Tá? Bom, então isso aí é só para dar um exemplo. Tá? O que eles fazem? Eles pegam um lugarzinho lá para, né, eles chamam algumas regiões do cromossomo, né, e fazem comparações. Tá? Então, por exemplo, o Levontin pegou algumas que eram bem conhecidas na época e que já tinha base de dados. E aí fez os cruzamentos e as comparações. Né? A mesma coisa depois o Masatoshi, enfim. Tá? Então, isso aqui é só para dizer, é um lugarzinho lá do gene que eles fazem comparações entre as populações. Bom, moral da história. Tá? Quais são os resultados que essas pesquisas vão obter? Tá? É o seguinte, então são 4 grandes pesquisas dos anos 70. Quer dizer, 70 para cá, tá? Porque do Rosenberg é de 2002. A primeira, e elas são em sequência e é importante, tá? Porque tem uma certa conversa entre elas, isso que é interessante. Tá? Eles estão dialogando entre eles. O Levontin, tá, achou aquilo que eu falei lá, variabilidade intrapopulação, tá, num valor de 85%. O Masatoshi, 86%. O Cavalli e o Barbuchani, acho que daí nos anos depois do Masatoshi, 85%. E o Rosenberg, 95%. Tá? Então, tem uma certa discrepância entre eles. Aí, entre populações, 8, 3, 5, 5. Vocês vejam que entre é menor e intra é maior. Isso que é importante entender. Você pode botar a variável racial aqui. Tá? Vai dar 6, 11, 10 e o Rosenberg não leva em consideração. Mas vejam, o que é importante aqui é entender. Intrapopulação é maior. Tá? Está na casa dos 80. Entre populações é menor. Sempre. Então, por que isso é importante? É o seguinte. Se a variabilidade genética intrapopulações é sempre maior que a variabilidade entre populações, isso significa que indivíduos de uma mesma população são geneticamente mais diferentes entre si do que em relação a indivíduos de outras populações. Ou seja, eu não vou adiantar a carroça na frente dos bois, que é exatamente para vocês verem o tipo de consequência maluca que dá isso aqui. Quer ver? Exemplo. Tá? Se tem 2 nativos nigerianos e 2 nativos italianos, tá? Eu posso, nesse caso, comparar os 2 nativos nigerianos entre si, que eles são da mesma população, tá? E compará-los com os 2 nativos italianos, entre populações. Entenderam? Com base na tabela, né, o que a tabela mostrou? Intra é maior, entre é menor. Então, com base nos resultados da tabela, sou obrigado a concluir o quê? Olha só que maluco. Os 2 italianos nativos são geneticamente mais diferentes entre si. Hitler e a... Como é que era a esposa do Hitler? O nome dela? Eva Braun. A Eva Braun eram mais diferentes entre eles geneticamente do que o Hitler com um africano. É mais ou menos isso que ele está... Eles eram mais próximos do africano do que entre si, do ponto de vista genético. Tá? Então, os 2 italianos nativos são geneticamente mais diferentes entre si. Os 2 nigerianos nativos são também geneticamente mais diferentes entre si. Os nigerianos e os italianos são geneticamente menos diferentes entre si. Eles são mais próximos. Tá? Esse é o ponto. Esse é o maluco. Tá? Então, por fim, a variabilidade genética entre um nigeriano típico e um italiano típico é ainda menor se eu acrescentar a variável racial. Então, cai mais ainda. Eles são mais próximos ainda. Tá? Então, a tese de que um alemão é de uma raça mais pura que um africano cai por terra. Tchau, acabou. Do ponto de vista genético, a gente provou que isso é valendo. Tá? Então, conclusão: se existem raças genéticas, tá, por absurdo, então devo concluir de modo absurdo que isso aqui que é o absurdo, né? Um negro italiano e um branco italiano são da mesma raça. Os 2 nigerianos são de raças diferentes e os 2 italianos também são de raças diferentes. Pimba! Explodiu a cabeça. Tá? Então,
Ou seja, o que os geneticistas provaram, não existem raças do ponto de vista genético. Tem um monte de detalhe técnico aí, tá, gente? Então, isso aqui é uma exposição bem mais ampla, mas a ideia central é essa: é mostrar que variabilidade intrapopulações é sempre maior do que variabilidade genética entre populações. Tá? Então, brasileiros e europeus vão ser mais próximos, essa é a ideia, geneticamente, do que europeus entre si. Ou sei lá, italianos entre si, brasileiros. Ok? Tá? Bom, então, é claro que isso aí não é de bom grado, né? Nem todo mundo vai aceitar isso assim, então vão surgir críticas, né? Principalmente ao Lewontin, que foi o primeiro grande trabalho em genética evolutiva, 72, se eu não me engano, tá? Então, aí tem 3 tipos de crítica, tá? A primeira, diz que tem um erro técnico nos cálculos de variância genética. A segunda, que é engraçada, que parece o Brasil atual, né? Eu sempre boto isso aí porque eu acho engraçado isso, mas enfim, parece Brasil atual, cenário brasileiro atual. Lewontin era comunista, e de fato ele era, né? Ele era realmente comunista. Aí os caras dizem, não, esses dados estão errados porque ele é comunista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é óbvio, né? Eu sou um idiota para falar um negócio desse mesmo, mais idiota quem acredita num troço desse, como o argumento dele. O que tem a ver o fato de eu ser comunista com os resultados da minha pesquisa? Não tem nenhum. Né? E por fim, os cálculos foram realizados com base na comparação entre proteínas, isso é um detalhe, né? Biólogos vão entender melhor, e não com sequências de DNA. Tá? Então, isso aí tem razões por que ele fez com base em proteína, porque as técnicas da época não eram tão avançadas e as pesquisas eram muito caras, enfim, aí ele teve que usar proteína. Tá? Enfim, tá? Bom, a crítica mais importante, tá, é essa aqui. A primeira, tem um erro técnico. Tá? E diz o seguinte: o estudo do Lewontin encontrou uma variabilidade intrapopulações de 85%. Tá? Ora, desse modo, as diferenças entre raças e entre populações é pequena, ou seja, cerca de 15%. E 15% pode ser importante. Esse é o ponto. O cara está dizendo, tudo bem, tem 15%, mas esses 15% não é insignificante. Porque nesses 15% pode estar o aspecto racial. Então essa é uma crítica assaz crocodilesca, como dizia um professor meu. Né? Então, e esses 15% podem ser muito importantes. E nada garante que esses 15% não seja relevante para discriminar membros de raças diferentes. Tá? Bom, o que acontece? Lembram que eu falei que os estudos eles conversam entre si? Acontece o seguinte, resposta então para as críticas 1, 2 e 3. Né? Do comunista eu botei um ponto de interrogação porque é idiota, né? Não tem nem o que falar. Uma pessoa que vai questionar os resultados de uma pesquisa porque o cara é, sei lá, comunista, fascista, seja o que for, não entendeu a vina da pesquisa genética. Tá? Então, resposta. A primeira, os cálculos foram refeitos por esse cara aqui, o Ledger, né, que adicionou um 18º gene. Tá? Os resultados foram entre raças, 9%, entre populações da mesma raça, 5,5%, e a intra, ou seja, nos resultados, 85%. Conclusão, havia um erro, mas insignificante. Tá? A 2 não tem o que dizer. Na verdade, vocês até encontram os caras respondendo essa crítica, mas assim, não vale a pena perder tempo com isso. E a terceira é o seguinte: o estudo de Masatoshi, lembra que eu falei? Tá? Refez os cálculos com base em 25 proteínas, aumentou o número de proteínas usadas, diferentes, deu uma amostra diferente de indivíduos, ele pegou outra amostra de indivíduos, não a mesma do Lewontin, e considerou negros, brancos e amarelos. Resultados com poucas diferenças, né, como a gente pode ver aqui na tabela. Tá? Cadê? Aqui, ó. O Masatoshi está 85, 13 e 11. Tá? Então não é uma diferença muito significativa, não. Então,
Tem uma outra resposta, tá? Aquela crítica mais relevante, que é formada pelo próprio Barbujani, tá? E pelo Cavalli num artigo deles. Então eles vão fazer o seguinte, eu vou explicar sem falar aqui. Eles fazem outra metodologia. Eles pegam regiões geográficas, indivíduos de diferentes regiões geográficas, fazem os cálculos e, com base nos cálculos, eles tentam adivinhar de onde o cara veio. Mais ou menos o que o pessoal faz agora com, né, tinha o esposo lá da atriz lá, qual é o nome dele? Daqueles testes de ancestralidade, como é que é esqueci o nome do ator. Mas é o esposo da atriz. É. Qual a atriz? Também não lembro o nome dela. É um casal de atores. Então, esse... É o Rodrigo Hilbert? Não. Ai, caramba, esqueci o nome dela e dele. Eita, caramba. Daqui a pouco vem. Enfim, mais ou menos o pessoal faz, você faz o teste para ver de que região você veio. É isso aí. Né? Então, eles fizeram mais ou menos isso. Eles pegaram fizeram a análise dos dados genéticos e tentaram adivinhar de que região essas pessoas são, esses indivíduos são. Não é brasileiro. É o... Ai, caramba. Tô com Celto Mello na cabeça, mas não é Celto Mello. É o casal, o casal de atores negros brasileiros. Lázaro Ramos. Isso. Isso. E ela? Thais Araújo. Vocês veem como eu entendo de novela. Entendo tudo. Então. Isso. Tem até um programa na Netflix muito legal que o cara fez, daí ele descobriu vindo de tal região e ele vai lá conhecer a cidade, né? A região da onde ele teria vindo, os ancestrais dele teriam vindo. Enfim, tá? Então, qual é a moral da análise? Entenderam o que eles fizeram, né? Tá? Eles fizeram isso. Aí tem um monte de dados, o que eles usaram? Eles usaram as tais de região, inserções ALU, que é uma região do DNA, e regiões do DNA que ficam no cromossomo Y, ele é importante porque passa só de pai para filho, tá? Enfim, tá? Para aumentar a precisão, enfim, e com base nos resultados eles tentaram mapear. Ó, esses indivíduos vieram de tal região, esses outros de outra região. Então, moral da história, moral da análise, isso que é importante. Existem, então, eles chegaram à seguinte conclusão nesse artigo: diferenças genéticas entre africanos, europeus e asiáticos. Tá? Mas elas não são muito claras, não. Dá para entender muito bem quais são essas diferenças. Portanto, não há uma correspondência exata entre os genes e o continente de origem. Tá? Ou seja, por causa disso aqui, ó, os resultados que eles tiveram no final foi mais ou menos assim, cerca de 70% caía no continente certo e 30% no continente errado. Tá? Dos resultados que eles obtinham e do mapeamento que eles tentavam fazer. Então 30% dava errado e 70% certo. Então não tem como... Essa margem de erro gigante. A margem de erro é muito grande. E aí tem uma questão importante que ele usou um material que é só de pai para filho. Isso, exato. Então isso desconsidera toda a variabilidade genética que as mulheres têm deprado na população. Exatamente. E tem alguns estudos que usam qual é o nome que vem só da mãe? Né? O mitocondrial. Né? Tá? E os resultados vão dar basicamente a mesma coisa. Opa, agora eu fui lá para frente. Peraí. Agora ficou complicado o negócio. É inserções ALU, que é uma região do DNA, e uma região do X, do Y, né, que só passa de pai para filho. Aí o dado fica mais preciso, né, porque você faz um recorte mais preciso. Cadê? Ok, moral da análise, tá? Então foi aqui. Outro interstício reflexivo, tá? Não tinha nome para dar para isso aí, eu botei interstício reflexivo. Que é o seguinte: estes resultados, tá? Aquela tabela ali, os resultados do Levantine, do Massatoshi, do Cavalli, Barbujani e do Rosenberg, são esses resultados que estão na base
ou são os pressupostos do argumento eliminativista. Então, quando a PA diz não existem raças, porque não tem nada no mundo que corresponda aos termos raciais, ele está pressupondo isso aí. Tá? Portanto, nós temos que eliminar os termos raciais do léxico. É isso que ele está pressupondo. Okay? Então, ele está pressupondo a discussão da genética evolutiva dos anos 70. Ok? Segundo interstício. Por causa dos resultados das pesquisas genéticas dos anos 70, tem-se o que se chama na literatura de consenso ontológico. O que é o tal do consenso ontológico? Não existe nada no mundo que corresponda aos termos raciais. Tá? Então, ele ficou caracterizado, denominado assim, batizado de consenso ontológico. Então, resumando do que a gente viu até aqui. Existem raças? Ou raças existem? Sim, não. Como eu falei, ainda tem uma terceira posição que é deflacionista. Sim ou talvez. Sim ou não, né? Que é o deflacionismo. Mas isso aí é muita confusão, é muito difícil de entender. Eu deixei de lado. Então, raças existem? Sim e não. Se eu digo sim, eu sou realista, ou nós temos os realismos. Tá? Aí, nos realismos cai raça tipológica, realismo biológico não genético, que são geográfica, filogenética ecológica, e o genético, que nada mais é do que um racialismo. Tá? Uma coisa importante é o seguinte: a ontologia do realismo genético e não genético é conceber as raças como tipos naturais. Tá? Então, isso está na base dessas concepções. E, no caso de eu responder negativamente a pergunta, eu sou um eliminativista. Entenderam? Então, foi isso que a gente viu até aqui. Bom, agora chega, então, uma outra figura no debate que se chama construtivismo racial. Mudou agora completamente. Agora é outro papo. Tá? Agora vem a galera da filosofia. Os cabeludos da filosofia. Os cabeludos maconheiros da filosofia. Enfim. Então, argumento pró-raças não cola, né? Porque mais careta do que eu e careca do que eu é impossível. Né? Construtivismo. Argumento pró-raças dos construtivistas. Tá? Do fato da raça biológica não existir, não se segue que raças não existam. Tá? Pois raças existem e continuam a existir por meio das culturas e decisões humanas. Dado que as sociedades rotulam as pessoas de acordo com categorias raciais, e uma vez que os rótulos raciais frequentemente implicam em diferenças de recursos, oportunidades e bem-estar, então segue-se que o conceito de raça deve ser conservado. Não devemos eliminá-lo e raças existem. Entenderam? Então esse é o argumento geral pró-raças do construtivismo. Bom, há 3 tipos de construtivismo. Tá? Que se chama de construtivismo fraco, construtivismo interativo e construtivismo institucional. E aí tem um outro autor que vai cair numa dessas, né, dessas concepções, e às vezes um autor flutua de uma para outra, num livro, num artigo ele está defendendo uma posição, depois ele muda para outra, enfim, tá? A coisa é bem variada. Rapidamente, o que é um construtivismo fraco? Tá? É o seguinte: é a tese segundo a qual raças são agrupamentos de humanos de acordo com a ancestralidade e propriedades superficiais ligadas de modo prototípico à raça. Tá? Tais como tom de pele, cor do cabelo e assim vai. Tá? Vejam que tem um elemento aqui cultural, né? De acordo com a ancestralidade. Então a gente tem que levar em consideração os nossos ancestrais e tudo mais. Tá? E propriedades superficiais. Então não é um descarte completo de aspectos genéticos. Tá? Então, vocês vão encontrar, ficou pequeno aí, mas eu fiquei preocupado em mostrar para vocês alguns autores que defendem essa posição, que são o seguinte: esse cara aqui, Robert Williams, tá? Tem um título do artigo: Raça, Multiculturalismo e Democracia. Esse cara que é muito importante, Lucius Altman, tá? Tem esse texto aqui, Em Direção a uma Teoria Crítica da Raça, tá? E ele, de novo, sobre raça e filosofia, e o Mills, tá?
não sei como é que traduz isso aí, blackness visible, Negritude? negritude visível seria. Tá? É uma coletânea de ensaios do Mills. O Mills faleceu ano passado ou esse ano também, não me lembro. Tá? E o grande livro dele, vou aproveitar e vou fazer o anúncio. Saiu a tradução esse mês agora do principal livro do Mills, tá? Em que ele não é um construtivista fraco, mas um institucional, que é o Contrato Racial. Tá? É um livro super importante, saiu a tradução agora para o português. Tá fresquinho, assim, saiu esse mês. Tá? Graças ao trabalho do Breno e do Teófilo. Foram os dois que traduziram. Tá? Então, tem autor, tem textos, quem quiser, é só ler. Tá? Conhecer. A outra posição é o interacionista. Vai dizer o quê? Ser considerado como membro... Aqui, por exemplo, eu não coloquei, mas um cara que é considerado interacionista é o Jan Hack, tá? Que é um filósofo bem conhecido. Tá? Então, sustenta que ser considerado como membro de certa categoria racial faz com que, no sentido de causa, né? Aí tem toda uma discussão se essa causa é no sentido causal ou lógico, enfim. Tá? Faz com que os indivíduos assim rotulados tenham certas experiências em comum. Um cara que é interacionista é esse aqui, o James, né? E o Adrian Picker. Tá? Esse texto é bem legal, passando por branco e passando por preto. Ok? Só citei dois para vocês já terem uma referência. Bom, um exemplo, como é que a gente entende essa tese? Olha só, se a sociedade atribui o rótulo de negro a X, você é negro, ok? Então, X terá mais probabilidade de ser vigiado no interior de uma loja do shopping, quem não gosta por isso, né? Ou de ser abordado pela polícia numa blitz. Né? O cara vem com carro preto, andando numa Mercedes, blitz, na hora a polícia para. Né? Isso é a realidade brasileira do norte ao sul. Todo mundo sabe disso. Não precisa... ou shopping não, Carrefour. Né? Volta e meia a gente está vendo os casos do Carrefour. Por quê? Exatamente essa coisa aqui. Como eu sou rotulado de negro, eu vou ter certas experiências em comum. Tá? Por fim, construtivismo institucional. O que essa posição diz? A raça é uma instituição social cujo caráter é específico àquela sociedade em que ela está inserida. Ok? Portanto, não pode ser atribuída a outras culturas e épocas históricas. Ela é ancorada numa sociedade num determinado período de tempo. Entenderam? Tá? Então, se no Brasil ser negro é ser tal coisa, né, definido de tal maneira, desse ponto de vista, então, isso depende da nossa cultura e desse momento histórico no qual nós vivemos. Tá? Professor, Oi. nesse sentido, a gente deve separar então as raças historicamente e falar de racismos, no plural, historicamente também. Porque, Felipe, vamos lá. Por causa dessa conceituação em que a raça ela é estanque historicamente numa sociedade. Não é que ela seja existente, ela muda, por exemplo. Não é bem que ela seja existente, é que ela é ancorada numa cultura e num período. Então, por exemplo, alguns autores vão dizer que na Grécia, por exemplo, não tinha racismo, porque não tinha noção de raça. Mas a minha dúvida é se a gente parte dessa premissa, então temos que falar de racismos diferentes entre eles ao longo da história, ou não cabe essa separação? Não sei, não consigo visualizar isso. Por que eu teria que dizer que tem racismo? Eu não entendo por que eu teria que falar de diferentes... É isso que você quer dizer, né? Diferentes racismos. Para cada tempo histórico, social, cada grupo. Não necessariamente, porque, por exemplo, você pode dizer que numa determinada cultura isso seria compatível, não seria absurdo, não. Num determinado período, uma cultura tem raça, mas as pessoas não depreciam os outros que pertencem a uma raça. Então, não necessariamente teria racismo, hipoteticamente, né? Sim. Mas não sei, teria que ver historicamente se isso é viável. Né? Não sei o que dizer. Ok? Tá? Entenderam, então? Construtivismo. 3 tipos de construtivismo. Tá?
Aí são dois autores, pelo menos, construtivistas e interacionistas, tá? Michael Hook e Paul Taylor. Esse Paul Taylor ele tem um livro muito bom, tá? sobre filosofia da raça, Isso aqui é um artigo que ele está discutindo o argumento do Appiah, o texto do Appiah. O Appiah tem exatamente um texto com esse título, o argumento incompleto, né? Do Bois e a realidade da raça. Aí ele está discutindo sobre esse artigo com o Appiah. Ok? Bom, estou chegando no final. Tá? Agora a coisa complica um pouquinho. Tá? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Que é o seguinte, na verdade não é o final. O final mesmo é a Sally Hemsworth, mas eu acho que não vai ter como falar da Sally Hemsworth. Então, toda e qualquer concepção construtivista enfrenta esses três problemas que estão aí no quadro. Tá? O problema da mudança racial, o problema da não viagem, tá? A ideia de que raças não viajam, tá? E o problema da realidade. Eu vou tentar explicar isso aí, mas é uma maçaroca danada. Vamos lá, ver se eu consigo. Tá? Então, são três problemas. Qual é o detalhe? Tá? O detalhe é o seguinte, é que nenhuma concepção construtivista consegue explicar os três problemas ao mesmo tempo. Ou a interacionista explica dois e deixa escapar um, ou a institucional explica dois, um e deixa escapar os outros, mas ao mesmo tempo nenhuma das concepções no mercado consegue dar conta dos três problemas. Portanto, você não consegue ter ou oferecer uma explicação construtivista unificada para a raça. Entenderam? Como é que é a estratégia do crítico? E o crítico disso aí é um cara, tá? Isso aí eu não tirei da minha cabeça, é óbvio, né? Não sou tão gênio assim, mas enfim. É um sujeito chamado Ron Mellon, tá? Esse cara aqui, tá? Não me lembro se eu botei o título do artigo dele aí, que tem um título bem confusinho, tá? Deixa aqui, não, eu botei. Tá? Mas enfim, tá? É esse autor aqui, que mostra esses problemas com o construtivismo. E se vocês quiserem saber, eu acho que ele tem razão. Tá? Ele não está errado não. Tá? Então, formulação geral da crítica. Então, como é que funciona? Vamos lá. Construtivistas, aí está construcionismo, porque às vezes eu escrevo assim, tá? São comprometidos com três exigências mutuamente excludentes sobre uma explicação aceitável da raça. Quais são essas exigências? Mudança, não viagem ou viagem e realidade racial. Tá? O que quer dizer isso? Eu posso, se eu for interacionista, eu posso dar uma explicação para duas, mas não consigo dar para a terceira. Ou, sei lá, seja qual for, né? Se eu for institucional, eu explico duas, mas não explico uma terceira. Não tem nenhuma explicação satisfatória do ponto de vista construtivista para os três problemas. Tá? Então é isso que ele está dizendo ali. Construcionistas são comprometidos com três... Se eu sou construtivista, eu tenho que explicar esses três problemas, mas nenhuma explicação explica os três problemas. Tá? Esse é o ponto. Então, e nenhuma explicação inequívoca satisfaz as três exigências. Tá? Portanto, o construtivismo tem um problema, tem um déficit. Entendeu? Logo, ou abandonamos o construtivismo, ou abandonamos uma ou outra das exigências e adotamos um construtivismo atenuado. Tá? Ou seja, jogo a toalha e digo, a minha concepção construtivista explica dois problemas, mas não explica o terceiro. Entendeu? Tá? Ou então eu preciso ser construtivista. Pessoalmente, eu acho que o correto é desistir de ser construtivista. Tá? Vamos lá. Começando pela mudança. Tá? Então, por que o fenômeno da mudança é um problema para os construtivistas? Aqui a coisa é doida. Tá? Não tá? Desculpem. De novo. Eu não me dou por conta. Tá? Desculpa. Então, resposta. Por que a mudança é um problema importante? Porque ele envolve, ou ela envolve, uma pessoa que pertence objetivamente a uma raça, mas que se crê pertencendo a outra raça. Tá?
Tipo, a gente poderia usar, por exemplo, o Ronaldinho dizendo que não é negro. Lembra? Vocês lembram? Não, mas não é o caso. Na verdade, aqui tem literatura sobre isso. Tá? Na Presponta, toda uma literatura sobre isso. Tem dois casos bem interessantes, né, que o artigo do Mellon cita, que é de uma senhora que no final da vida passou por um processo judicial, né, e na justiça ela foi descobrir que ela era negra. E aí ela não tinha certos direitos. E ela não se concebia como negra. Tá? Ela não via ela mesma como sendo negra. Tá? E tem um outro menino também. Tá? São casos documentados, né? E tem na literatura. Enfim. Mas que se crê como pertencendo a outra raça. Como explicações construtivistas, aqui que é interessante, tá vendo? Como explicações construtivistas de raça buscam oferecer uma explicação do que é raça, então elas também devem esclarecer o fenômeno da mudança. Tá? Se uma explicação construtivista não dá conta desse fenômeno, então ela deve ser inadequada para o entendimento da complexidade da raça. Né? Ela não explica de modo satisfatório o que é uma raça. Entendeu? Então, qual é a crítica, então, nesse ponto? É a seguinte, o argumento vai ser assim: construtivismo social sustenta que raça é cultura. Tá? Cultura é o que nós fazemos e cremos, uma matriz distinta de crenças e práticas da nossa sociedade. Tá? Logo, raça é o que nós fazemos e cremos. Portanto, crer ou praticar o que os membros de qualquer raça creem ou praticam é, por definição, fazer de X um membro desta raça. Então, se eu faço certas coisas, né, que os membros de uma certa comunidade fazem e creem em certas coisas que eles creem, então eu faço parte dessa raça. Consequentemente, a raça é uma escolha voluntária. Eu posso mudar, não posso? Eu posso decidir, não, agora eu passar a fazer certas coisas e crer em certas coisas que um outro grupo crê, e aí, raça é uma mudança voluntária. Eu acho que se você pegar uma discussão como Franz Fanon, por exemplo, dá pano pra manga aí, por que você crê pertencer a uma outra raça sem pertencer, né? Todo o trabalho dele é falando sobre isso. Porque você assumiu o código cultural do outro grupo. Pois é. É isso. Mas é isso que está sendo Mas dito. isso não deixa de fazer com que você sofra as consequências de ser a raça que você é vista pela maioria. Do ponto de vista social, vamos dizer assim, você pode ter um descompasso, eu entendi o que você quer dizer, você pode ter um descompasso entre o que a concepção popular de raça diz e a concepção construtivista. Tem um descompasso, mas do ponto de vista construtivista isso não seria um problema. Porque você tem, se você aceita que raça é cultural, então, e cultura tem a ver com o que a gente faz e crer, e se eu passar a crer em certas coisas que um outro grupo crê e fazer aquilo que eles fazem, eu faço parte daquela raça. Não tem consistência lógica aí, entendeu? É óbvio que do ponto de vista popular, eu posso não ser visto como sendo daquela raça, mas do ponto de vista teórico, sim. Segundo o Fanon, você passa a vida inteira se embranquecendo, fazendo coisas para ser aceito no código branco, mas no final das contas não tem como você mudar a sua cor de pele. Não, mas cor de pele não é sinal de raça. Ele está errado. Né? Mas por quê? Ué, porque é uma característica fenotípica, não é definitória de raça. Mas o aspecto construtivista é um dos elementos que Não, do ponto de vista construtivista é cultura. Cultura e prática. é um Oi? elemento. Dentro da nossa cultura, a cor da pele é um elemento que define a nossa. Pode, as crenças que tu tem sobre a cor da pele, sim, você tem razão, pode ser. Aí sim. Então, por exemplo, do ponto de vista ordinário, né, que a gente diria, cotidiano, as pessoas creem que ter pele escura é ser negro. Mas isso está errado, é óbvio. O fato de eu... Aí tem uma distinção na literatura que eu não toquei aqui, tá? O pessoal distingue entre concepções ordinárias de raça
concepções teóricas, que são todas essas que eu apresentei. Tá? Então tem um descompasso entre o que o cidadão ordinário, vamos dizer assim, entende por raça e o que teóricos entendem. Tá? Aqui é do ponto de vista de teórico, a gente está fazendo teoria, não do cidadão ordinário. Do ponto de vista de quem sofre na pele, Sim, claro. necessário, né? Sim. Inclusive, institucionalmente, a cor da pele é usada como questão de cota também. Sim, e esse é o argumento pró-raça dos construtivistas, que eu mostrei no início. Então, esse é um dos fatores. Ó, se o fato de eu não, por exemplo, não recebi um aumento salarial ou não assumir a gerência da fábrica porque eu sou negro, então a raça é um fator decisivo socialmente. Portanto, ela decide socialmente. Né? Tá? Bom, qual é o pressuposto dessa crítica aqui? Tá? A ideia é que qualquer trabalho sobre... desculpe, a visão geral segundo a qual qualquer trabalho sobre a ideia de identidade cultural, além de descrever as crenças que as pessoas sustentam atualmente e as coisas que elas fazem atualmente, deve recorrer a alguma versão de essencialismo, tá? Que elas repudiam de início. Tá? Então, a crítica está dizendo, essa concepção, no fundo, ela é essencialista. Na verdade, por exemplo, o livro do Apiar é muito bom, aquele que eu mencionei, porque o livro, na verdade, é uma discussão com os pan-africanistas. Tá? O Bois e os pais do pan-africanismo. E ele vai mostrar que eles são racialistas. Tá? Então, o ponto dele é mostrar todos os pan-africanistas são, em essência, racialistas. Tá? E, portanto, são racistas. Essa é a ideia central do livro. Tá? O livro é muito bom. Tá? Construtivistas seriam também essencialistas? Sim. Porque tu tem que, a ideia é a seguinte, tu tem que pressupor que tem alguma essência para você fazer essa caracterização. Eu não vou fazer essa pergunta no final, mas já que ela essa Sim. pauta, estou tentando entender historicamente, talvez até observação, né? Talvez historicamente, talvez cientificamente, diferentemente do que rolou, por exemplo, foi hoje em dia, onde houve claramente falsos, mas houve bases para criar e propagar hoje em dia a questão, por exemplo, do estudo comportamental, que há bases para não, se você faz tal sinal, é sinal de mentira, é sinal de inveja. Nunca houve uma base, claramente se existe seja falsa, mas nunca houve uma base, mesmo que dois anos de estudo, que é processo científico, para determinar o racismo como uma coisa válida. Simplesmente é um puro suco da ignorância, um puro suco da arrogância. Nunca houve uma base mínima científica para o racismo querer dizer, não é uma visão minha, é comprovado cientificamente, tem provas, ele é inferior. Sim, claro. Sim. Ok? Pegando a fala dele, parece que dizer que essa idealização do racismo historicamente teria seus raízes ali, não uma base científica, mas uma base moralista, levando em consideração como a ontologia da humanidade foi encarada pelo Ocidente, pela europeidade, né? Não sei, acho muito geral a formulação. Eu penso assim, deixa eu dizer, quando a discussão é sobre o racismo, eu acho que o racismo ele pode ser visto de diferentes perspectivas. Então, você pode ver o racismo do ponto de vista epistêmico, você pode ver o racismo do ponto de vista moral, como você falou, você pode ver o racismo do ponto de vista político, enfim, do ponto de vista ideológico, depende do recorte que você vai fazer. Qual é a base dele? Depende. Pode ser uma base epistêmica, ignorância, pode ser moral, né? Pode ser política, pode ser ideológica, aí depende. Ele pode ser, vamos dizer assim, uma pessoa que sustenta crenças racistas, ela pode estar embasada em diferentes perspectivas, entendeu? E a gente pode olhar para o racismo de diferentes maneiras. Uma coisa muito legal, por exemplo, que eu já usei, inclusive, para dar aula, é o texto do Mills, tá? Que se chama Ignorância Branca. Por quê? Porque nesse texto do Mills, que é um dos construtivistas, ele está discutindo o racismo do ponto de vista epistêmico. E isso é genial. Tá? Então ele mostra
do ponto de vista epistêmico, como é que funciona o racismo. Quais são as características do racismo, o que aconteceu com os negros do ponto de vista epistêmico. Vale muito a pena. Tá? Me veio essa questão porque, na perspectiva da antropologia, antecipadamente essas questões que a gente conversou aqui, vem toda a questão da cosmologia, né, das teorias do conhecimento que são criadas lá atrás nesse foco egocêntrico. Ah, entendi onde você quer chegar. Bom, aí é outra discussão que não sei se você estava no início. Né? Tá, então lembra daquela passagem de João lá que eu falei. Tá? Aquilo dá muita discussão, tá? Mas enfim, eu acho. Escapou o ponto que eu queria ter falado agora, só um pouquinho. Daqui a pouco eu lembro. Eu pensei num aspecto que eu queria dizer para ti, mas fugiu. Não consegui lembrar. Então, não lembro. Escapou. Passou e foi. Ok, deixa eu só voltar aqui então. Então, esse aqui é o pressuposto da crítica. Tá? Por isso a mudança é um caso importante para teste do construtivismo. Tá? Porque a mudança exige um entendimento da raça como algo separado do modo como a vemos e agimos. Tá? Então, para mim explicar a mudança, eu tenho que fazer uma distinção, fazer uma separação dela, né, em relação às minhas crenças e às minhas ações práticas, tá? Para explicar ela. Tá? Bom, então, daí a ideia de que ela é um teste para uma concepção construtivista. Tá? Ficou claro? Tá? Ok, vamos lá, vamos ver se eu consigo ir adiante. Aqui são os casos importantes que eu falei, reais, não são hipotéticos. Tá? São casos reais mesmo, de pessoas que passaram por esse problema da mudança. Essa senhora chamada Suzy Phipps, tá? E o Gregory Williams, tá? Que é um adolescente. Essa é a senhora que foi declarada negra pela corte de Louisiana, a despeito de sempre ter pensado ser branca. Ela não se via como negra e, quando passou por um processo jurídico, né, um julgamento, a corte disse: você é negra, você não é branca. Tá? E esse é um adolescente. Tá? Tem a literatura, isso é tudo documentado. Ok. Então esse é o primeiro problema, o problema da mudança. Bom, se eu sou um construtivista, eu tenho que explicar esse problema. Tá? E o outro problema que aparece na literatura é isso aqui: raças não viajam. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que um negro brasileiro não é necessariamente um negro nos Estados Unidos, ou um branco brasileiro não é necessariamente um branco nos Estados Unidos. Tá? Se vocês quiserem, o melhor exemplo, eu sempre falo da minha esposa, que viajou para morar nos Estados Unidos. Lá ela não é branca, aqui ela é branca. Tá? Ela é exótica, ela não é branca, mas não é branca. Tá? Enfim, é latina, sei lá, mas branca ela não é. Tá? Então, raça não viaja. Oi? Sim. Mas se o construtivismo é uma construção dentro de um contexto social, era para esperar que raça viaje. Não viaja. Se ela, Aliás, era para esperar que não viaje mesmo. Sim. Porque é dentro de um contexto social. Sim. Então, mas aí, esse é o ponto. O que acontece? O construtivista, ele até vai aparecer agora, tá? Como é que a gente explica essa tese, tá? Então, a melhor explicação é a do construtivismo institucional, um daqueles três que eu falei, tá? O problema é que ele não vai dar conta de um outro problema, tá? O detalhe é que ele não dá conta, porque ele tem, se eu quero oferecer uma concepção construtivista racial, eu tenho que dar conta dos três problemas: mudança, viagem e realidade. E nenhuma das que tem no mercado explica as três concomitantemente. Explica duas, mas não explica uma terceira, entendeu? Esse é o problema. Então, para esse problema, o institucional fornece uma boa resposta. Tá? Por quê? Porque ele explica a tese da mudança e da não viagem. Ele explica as duas coisas. Por que raça não viaja? Exatamente por isso. Porque é ancorada numa sociedade e numa cultura.
Entendeu? Então, por exemplo, no caso da minha esposa, que eu sempre uso como exemplo, aqui ela é branca, lá nos Estados Unidos ela é qualquer outra coisa menos branca. Entendeu? Não sei se você passa por isso, tá? Mais ou menos. É? Assim, no caso, eu acho assim, que ser visto como árabe ou um turco, que é uma categoria discriminada. Sim. Isso eu passei, realmente. É uma experiência totalmente diferente, né, do que viver aqui. Uhum. Mas as pessoas falavam comigo em árabe, assim, a gente me viu, eu estava em árabe. Algumas vezes. Isso lá na Alemanha, por exemplo, não é uma coisa tranquila. Sim. Há preconceito. Tá. Bom, então, como é que vai funcionar toda essa explicação? Eu vou tentar explicar, tá? Mas a coisa é embaçada mesmo. Primeiro tem que levar em conta o chamado princípio institucional. Que hora ele sai? 5h41. Eita, caramba. Deixa eu ver. Eu vou pular, tá? Para não estourar o tempo. Então, a explicação é um pouco embolada mesmo, tá? Então tem um monte de detalhezinhos, tem princípio institucional e explicação objetivista de raça. Então eu vou direto para o finalzinho, que é o seguinte. Essa explicação institucional, então, ela explica mudança e viagem, ou não viagem. Tá? Então ela satisfaz ou explica o problema da mudança e da não viagem, mas não explica o problema da realidade. Tá? Então ela não fornece uma boa explicação do problema da realidade. Tá? Então ela não é satisfatória. Tá? E aqui eu varri da discussão o fato das outras concepções não formularem boas respostas. Vocês têm o interacionista e o fraco, o construtivismo fraco. Eu foquei já direto na institucional porque ela é a única que dá a resposta para dois dos problemas. Tá bom? Professor, Oi. eu acho que o senhor explicou o problema da mudança e da viagem, mas não explicou da realidade. Não, é agora. Por quê? Porque é como eu falei, por exemplo, para entender bem isso aí, teria que explicar por que o construtivismo fraco não explica um dos problemas, por que o interacionista também não explica, em comparação com o institucional, que explica os dois problemas, dos três, mas não explica o da realidade. A realidade entra agora. Tá? Então, requisito de realidade. Né? Para uma teoria construtivista, a raça deve fazer essas duas coisas. Aparecer em explicações de impactos diferenciais sobre os indivíduos e em configurações racialmente divididas. Aparecer na formulação e explicação de generalizações verdadeiras e não acidentais. Tá? Ou seja, ela tem que estar funcionando em formulações em generalizações. Tá? Então, o argumento geral da crítica aqui é o seguinte: explicações raciais que respeitam o princípio institucional, teria que voltar lá atrás para fazer o que é o princípio institucional, tá? Desrespeitam o requisito de realidade de duas maneiras. Tá? O princípio institucional é esse aqui. Esse aqui. Onde R é uma raça, para X ser R, um indivíduo X qualquer ser R, é logicamente necessário que o conceito R seja usado neste local para dividir as pessoas em grupos. Tá? Esse é o princípio institucional. Então, voltando aqui. Explicações raciais que respeitam esse princípio desrespeitam o requisito da realidade dos humanos. Já é fácil de identificar, né? Porque é neste local, então lá nos Estados Unidos não vai funcionar. Tá? E aí não entra em generalizações. Entendeu? Elas, de duas maneiras. Primeiro, elas são vazias, pois não se aplicam a ninguém. E segundo, generalizações raciais requerem o uso de conceitos fracos, conceitos que viajam. E do ponto de vista institucional, né, a gente viu, eles não viajam, porque eles dão uma explicação satisfatória para não viagem. Tá? Assim, a raça institucional até pode aparecer em algumas generalizações, mas a necessidade de confirmá-las compromete a satisfação do requisito de não viajar por causa do uso de conceitos que selecionam grupos em momentos e lugares diferentes. Tá? E aí não tem como figurar em generalizações verdadeiras. Tá?
Então, continuando o argumento, né? Pois algumas generalizações de raças ordinárias requerem que raça viaje. Tá? Como raça institucional não viaja, né? Eles dão uma explicação satisfatória para isso, então a referência a ela não pode figurar nessas generalizações. Pimba, ela não dá conta do terceiro problema. Entendeu? Portanto, explicações institucionais de raça não satisfazem o requisito de realidade, logo não é uma boa explicação racial. Entendeu? Bom, isso era o... Eu pulei algumas partes aí, né? Mas enfim, isso era vamos dizer assim, o quadro geral do debate contemporâneo. Eu tinha preparado, para finalizar, e eu não vou apresentar, uma última parte que eu acho que é muito interessante, eu gosto muito desse trabalho da Sally Hesler, que é o construtivismo da Sally Hesler. Tá? Eu só vou indicar aqui os textos. Tá? Então, são basicamente 4 textos a partir de 2000, tá? O último é de 2019, salvo engano, se ela não publicou alguma coisa recentemente, mas eu desconheço. Tá? Então, o primeiro é esse aqui, gênero e raça, tá? O que eles são e o que nós queremos que eles sejam, mais ou menos seria assim a tradução. Muito bom, viu, Pandora? Vale a pena ler. Tá? Você consegue fácil na internet. É maravilhoso. Acho que é um dos melhores textos sobre isso. Construção social, projeto, não sei como é que traduz isso, debunking, difícil de traduzir, desmascarador, sei lá. Uma construção, uma análise social construtivista da raça, e esse aqui é o último, tá? Está no capítulo de um livro que ela publicou contra os teóricos da raça. Enfim, tá? São um bom material, assim, principalmente para quem quer discutir gênero, tá? Questão da mulher, enfim. Tá? Eu realmente indico esse texto aqui, e todo o trabalho dela, é maravilhoso, tá muito bom. Então, ela tem um argumento pró-raça, que é o seguinte, tá? Posso falar isso aqui, dá tempo? É o seguinte, uma vez que não existem genes raciais, né, responsáveis pela morfologia complexa e padrões culturais associados às diferentes raças, e uma vez que em diferentes contextos distinções raciais são traçadas com base em diferentes características, né, então raça pode ser entendida como uma posição em uma ampla rede social. Tem uma dimensão social, esse é o aspecto, tá? Bom, então ela vai dizer, isso aí tem uma dificuldade, que é o seguinte, é uma tese sugestiva, mas é difícil de ser desenvolvida. Por quê? Porque uma coisa é reconhecer que raça é socialmente real, e outra coisa é capturar, em termos gerais, o significado social de cor, ou da cor, tá? Então, pois a raça assume diferentes formas, diferentes padrões, tá? Então, isso leva à seguinte questão: existe alguma perspectiva para uma análise unificada do significado social de raça? Ela está preocupada em dar uma resposta para isso. Tá? E ela diz, tem um procedimento, tem uma maneira. Tá? E esse procedimento ela vai importar das discussões de gênero, tá? E aplicar em raça. Isso que é o genial do trabalho dela, na minha opinião. Tá? Então ela vai dizer, leva em consideração como os membros do grupo são socialmente posicionados e o papel que os marcadores físicos desempenham nisso, né? Nesse posicionamento social dos indivíduos. Como é que a gente aplica isso à raça? Então, a gente faz assim, tá? A gente diz que raça nada mais é do que o significado social de corpos marcados geograficamente, cujos marcadores familiares são cor da pele, tipo de cabelo, formato dos olhos e psique. Né? São marcadores sociais, a gente usa, né? Você é preto porque você tem a pele preta. Né? Você é preto porque tem o cabelo de tal maneira. Né? Você é branco porque tem pele branca, assim vai. Olhos azuis, tá? São marcadores sociais. Então isso leva ela a formular definições de raça. Vou pular a primeira e vou direto para a segunda. São duas formulações, ela só vai aperfeiçoando. Tá? Então, a definição de raça então vai ser a seguinte. Tá? Um grupo é racializado em um contexto R qualquer, se e somente se seus membros são aqueles que são observados ou imaginados como possuindo certas características presumidas em R, pele, cabelo, olhos, enfim,
que são evidências de ancestralidade com certa região geográfica. Ah, todo mundo que tem pele preta tem ancestralidade, como diz minha mãe, que tem pé na árvore. Né? Os que têm essas características, como aqueles que são esses que... são os que têm essas características que os marcam no contexto da ideologia de base DR. Né? É um contexto social. Né? Então, como ocupando, de modo apropriado, certas posições sociais que são subordinadas ou privilegiadas. Né? Então, certos grupos sociais, certos indivíduos têm posições privilegiadas e outros posições subordinadas. Vive a realidade social brasileira, né? Onde a maioria dos juízes brasileiros são brancos, né? E um ínfimo número são negros, indígenas, nem se fala. Né? Então, e por fim, cujo satisfazer, o fato de que eles satisfaçam 1 e 2, tá? Desempenha um papel na subordinação e privilégio sistemático no contexto R. Né? Ou seja, quem está ao longo de alguma dimensão sistematicamente subordinado ou privilegiado, quando em R, e satisfazer 1 e 2, desempenha um papel nessa dimensão de privilégio ou subordinação. Eu tenho certos marcadores no contexto, né, sociais no contexto R, isso me coloca numa posição de subordinação ou de privilégio, dependendo do grupo ao qual esses marcadores vêm de impulso. Ok? Resumidamente, então, para Haslinger, o quê? Raça são grupos demarcados por associações geográficas que acompanham tipos de corpos percebidos quando essas associações adquirem um significado avaliativo, veja, tem um juízo de valor aqui, né? Quando os membros do grupo devem ser vistos, sobre como os membros do grupo devem ser vistos e tratados do ponto de vista social. Tá? Então essa é a concepção dela. Tá? Chega. Tá? Então, aí aplicando isso, o que significa ser negro, o que significa ser branco, o que significa ser amarelo. Basicamente ela vai dizer, X, eu, é da raça negra em R, no Brasil, C e somente C, negros são um grupo racializado em R e X é um membro de R. Tá? E ser racializado é ser percebido por certos marcadores sociais. Entenderam? Tá? Eu acho, assim, vale a pena, gente. Então, peguem os textos dela, os trabalhos dela, porque é um trabalho muito bom, assim, muito sério, assim, para a discussão tanto de gênero quanto de raça. É isso, tá? Sally Haslinger. Não, tinha mais coisa. Não, chega. Acabou, tá? Tinha mais coisa. Mas Sally Haslinger. Escreve assim, ó. Esse é o último, mas eu pulei 3. Escreve assim, ó. Haslinger. Ela é construtivista. Social. Ela deu um jeito de resolver que tem que ser. Eu acho que não. Tá? Aí entraria a parte que eu disse que eu não ia fazer, tá? Essa é a minha parte, mostrar que isso não funciona, mas aqui não era o caso, tá? Aqui era só mostrar para vocês o debate. A turma de iniciação assinou a área de todo mundo, beleza? Obrigado, gente. Tá? Valeu, pessoal. Era coisa. Nossa Senhora. Quem quiser assistir depois, a gravação ela vai estar disponível no canal do YouTube do Consciência e Cognição. Tem os direitos autorais. Tá? Eu quero meus royalties. A gente tem que primeiro monetizar. Valeu, pessoal que está na live. Agradece pela participação, pelo apoio na realização do evento, por estarem aqui. E a gente se encontra na próxima oportunidade. A gente vai ter mais cursos, vai ter mais alguns eventos posteriormente. Então, a gente se encontra novamente no grupo. Oi.